que hoje tem o prazer de receber o grande craque do futebol baiano, o grande Bobô. Ele que antes fazia esse programa aqui, o nosso Bobô, que é o convidado hoje do Jogo Aberto. Tudo bem, Bobô? Boa tarde. Boa tarde, Dito. Bom dia, né? Bom dia, né? Na realidade, um abraço a todos. É um prazer voltar aqui, a casa, a família, né? Os amigos, rever os amigos. E abraço a Ju e você em especial. Você que também fala muito, as pessoas têm a ideia de que Dito é apenas o apresentador, o grande apresentador, mas Dito foi um grande jogador de futebol também. Bom, é bom as pessoas saberem, né? Pouca gente sabe. Joguei pouco. O que jogou foi você, Bobô, e a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco. Mas, Bobô, Fonte Nova chegando aí, como é que estão as obras? Como é que está essa estrutura toda para o ano que vem? Bem, Dito, acho que nós estamos num momento realmente de definição com relação à entrega das obras da Fonte Nova. Acho que em março teremos já jogos, né? Jogos que a gente sempre anteciparão, por exemplo, a própria inauguração da Fonte Nova, jogos importantes, jogos oficiais. E nós estamos com o cronograma em dia, em ordem, e vai ser um presente espetacular para todo torcedor baiano que gosta de futebol, porque lá abrigará jogos do Bahia, jogos do Vitória, os grandes jogos, os grandes eventos. Realmente é uma obra espetacular. A gente está preocupado com Pituaçu. Como é que vai ficar Pituaçu, Bobô, com a saída do Bahia para jogar no estádio da Fonte Nova? Continua as atividades de Pituaçu. Nós vamos ter lá jogos do Ipiranga, jogos do Galícia, né? O Botafogo joga o Campeonato Baiano lá, jogos do Nordeste também teremos lá. Pituaçu também é um estádio importante e alternativo. De repente tem o Bahia, um jogo menor do Bahia, numa articulação com o próprio Arena, pode jogar em Pituaçu, o próprio Vitória. Então é um estádio, do ponto de vista de importância, ele permanecerá com as atividades cotidianas dele, e a gente pode até pensar em ampliar as atividades no futuro com esse estádio alternativo. A gente sempre diz, é um orgulho para a Bahia hoje, que nós vamos ter a Fonte Nova em março, um Pituaçu com a referência e o Barradão. São 3 grandes estádios na Bahia. E a gente fica mais feliz ainda porque o futebol da Bahia agora está numa evidência muito grande. Né? É melhor sobrar do que faltar. Exatamente. Já houve uma época que o Bahia teve que jogar em Feira de Santana. Exatamente. Em Feira, em Camaçari. Hoje não. Hoje você tem estádios. Olha só as imagens desse estádio. Realmente, belíssimo, quem entra nele percebe, se emociona. Mas é um estádio maravilhoso do ponto de vista de execução, de obra física. E vamos entregar à população da Bahia, porque é uma população apaixonada pelo futebol. E eu volto a repetir, é muito bom porque o ano que vem nós vamos ter os 2 grandes clubes da Bahia e do Nordeste e na primeira divisão do futebol brasileiro. É um presente para todos nós isso aí. Com certeza. Olha, ainda no programa, tudo sobre a Sudesb, né, o trabalho importante que a Sudesb faz, sobretudo de tirar, né, os jovens das drogas, colocando os jovens do esporte. É um trabalho importantíssimo, não só para a capital, como também para o interior. Mas eu queria saber a sua posição sobre Bahia e Vitória. Vitória disputou a Série B, subiu, conseguiu o objetivo. É claro que frustrado, né, o torcedor, porque queria o título. Vitória chegou a ficar na liderança durante muito tempo. E o Bahia, Bobô, segundo ano, o Bahia ali quase cai para a segunda divisão, brigando para não cair. Queria que você fizesse uma avaliação. Pois eu acho que é o momento da diretoria, tanto do Bahia e do Vitória, repensar a situação desses 2 grandes clubes. Eu acho que o Vitória não é mais time de segunda divisão, é um time de primeira divisão. Ele tem que montar uma estrutura realmente de equipe, eu falo não estrutura física, porque possui, mas de equipe, para poder fazer uma grande campanha na primeira divisão do próximo ano. E o Bahia a mesma coisa. Acho que o Bahia tem que parar e fazer um balanço dos últimos 2 anos de Bahia. A gente não fala só do Bahia desse ano. O ano passado também ficou ali muito próximo do rebaixamento. Aí se comemorou uma passagem para a Copa da Sul-Americana, mas ficou em 14º, 15º, eu não sei exatamente. Esse ano foi muito difícil, foi cruel para a torcida do Bahia. Eu acho que a direção do clube tem que repensar. Investiu muito e muito equivocadamente. Eu não entendo, às vezes, Paulo Angione, por exemplo, é um excelente diretor, conhece muito de futebol, mas este ano foi um ano duro, muito duro. Jogadores caros e com pouca produtividade. Então tem que repensar, até porque, dito o ano que vem, vai ser muito mais difícil. Nós temos os 2 na primeira divisão. Né? O bom é que um vai puxar o outro, né? Exatamente. Quem estiver melhor, o outro vai querer passar. E o último jogo vai ser Bavi. O último jogo, Bavi. O último jogo vai ser Bavi. Tomara que seja um Bavi da primeira página, né? Isso. Que não fique na segunda página ali, um querendo derrubar o outro. Brigando por Libertadores, exatamente. Talvez. Eu acho que está na hora. Eu acho que é um presente muito grande para o futebol da Bahia. Depois de 10 anos voltar à primeira divisão, os 2 grandes clubes da Bahia. Eu acho que tem que se repensar e modernizar a própria estrutura do futebol da Bahia, sobretudo de clube. Eu sempre digo que eu sou a favor da alternância de poder, né? Eu acho que o futebol brasileiro está nesse processo.
Corinthians vai ter eleição direta agora, né? O Internacional, o Grêmio, o Flamengo, Vasco com eleição direta. Eu acho que está na hora dos clubes da Bahia pensar nessa questão. De você também ter, numa direção de clube, seu presidente eleito pelo povo, aquele que gosta e ama o clube. Eu acho que o processo natural é esse aí. Não tem como você fugir dessa situação. E para dizer o seguinte, investir mais. Eu acho que Bahia, Vitória tem potencial para isso. Não se pode mais reclamar de receita. 30 milhões cada um por ano, né? Só da Globo, ou seja, que banca, fora os demais patrocínios. E, portanto, tem condição de montar uma equipe forte para aplicar na primeira página da tabela. Bobô, veja bem, a gente sente muita falta, né, do craque de futebol, a gente sente muita falta do Bobô, jogador que decida o jogo, até os companheiros dentro de campo ficam tranquilos, não, a gente tem o Bobô lá que vai resolver. No Vitória, no início do campeonato, ainda surgiu ali o Pedro Quem brigando, e como boa notícia nessa coletiva dessa semana do Paulo Angione, do Marcelinho, pelo menos do lado do Bahia, é que eles vão dar uma oportunidade maior à divisão de base. Só que na divisão de base, Bobô, hoje, se olha muita tática, e esquecem a técnica do atleta e cortam a qualidade técnica com aquilo que o jogador nasceu. Como é que você vê essa situação, Bobô? Por que é que não surgem craques no futebol baiano mais? Por que é que a gente não vê mais um Bobô para levar o torcedor para o estádio? Porque justamente mudou a forma de trabalhar, né? Hoje, um treinador de infantil, né, de juvenil e juniores, por exemplo, da base, ele precisa de resultado. É o oposto, né, do que se fazia antes. Você fazia o jogador, criava o jogador. Hoje não, o cara precisa de resultado, senão é demitido também. A divisão de base hoje, ela trabalha com conquistas. Não é o conquista tem que ser na formação de atleta. Eu acho que o Bahia e Vitória tem um trabalho muito legal na base. O Vitória tem um trabalho fantástico na divisão de base e o Bahia também com o Mota. Já tem revelado jogadores. O Bahia, um ano passado, disputou a final da Copa São Paulo. Isso. Não é verdade? Chegou na semifinal. Semifinal, sub-20. O Vitória vai disputar a final. Não se chega de uma forma, digamos, aleatória, a sorte, não. É porque tem grandes jogadores que têm potencial para servir o time principal. Agora tem que saber usar o menino também, né? Tem que dar chance aos garotos. Eu acho que, lamentavelmente, eu falo isso porque eu tive um treinador extraordinário chamado Evaristo de Macedo. A gente não tem como dizer que não e esquecer Evaristo. Evaristo foi um dos poucos, talvez dos últimos treinadores, que durante dois dias da semana, Dito, ele fazia o trabalho técnico, de fundamentos. Ele corrigia a deficiência que o cara carrega. Quer ter mais trabalho não tem mais isso, o cara trabalha em campo reduzido, né? Diminui, trabalho tático. Outra coisa que eu não entendo, Bobô, campo reduzido de segunda a sábado, campo reduzido, se você joga no campo joga inteiro. No campo maior, né? Eu não entendo. Sabe que nós estamos na contramão da situação. Por exemplo, o futebol espanhol. O Barcelona hoje é referência de tudo. Mas se você trabalhar e ver o que se faz na divisão de base, é só trabalho técnico, de fundamento, de qualidade. Bola de um toque, dois toques, né? Velocidade e tal. Nós não, ainda estamos ali, né? 4-3-3, 4-5-2, 4-5-1, aquela coisa toda que inibe até a capacidade técnica dos garotos. E quando ele chega no time principal, piora. Porque aí vem cada treinador com um pensamento diferente, trabalho reduzido, campo reduzido, tática, e a qualidade vai embora, né? Perdemos o que a gente tinha de melhor, que é o dom do jogador brasileiro que nasce com a qualidade Gabriel técnica. Saiu de onde? Gabriel saiu da Várzea. Na Várzea ele joga à vontade, joga com tranquilidade, com criatividade. Eu acho que a base tem que ser isso. A base tem que dar essa liberdade para os meninos criarem. E o treinador, claro, evidentemente, traçando um perfil de cima para baixo, ele vai dizer de que forma tem que jogar. E aí a gente vai se igualar à disciplina tática do europeu, exatamente, né? Quando eles que tinham que tentar buscar ter a qualidade técnica. Nós estamos copiando tudo e esquecendo da essência do futebol brasileiro, que é a técnica, infelizmente. Bobô, o trabalho da SUDESB é muito importante, esse trabalho que se faz no interior, se tira o garoto da rua, se tira o garoto das drogas, e o esporte com certeza é importante, a SUDESB tem uma participação decisiva nisso aí, né, Bobô? Obrigado, Dito. Acho que, na verdade, só me permita só falar sobre o Jones, né? Ok. Esse cara foi uma excelente aquisição do Bahia. Eu acho que fantástico essa permanência desse garoto. Jovem, jogador humilde e que tem uma contribuição fantástica ao Bahia no ano que passou, este ano, e maravilhosa a permanência dele aí, um grande jogador. E dizer assim, nós temos um trabalho aqui em Salvador, nós tínhamos apenas os trabalhos dentro da própria SUDESB, as escolinhas da SUDESB, etc. Nós ampliamos esse leque de oportunidade para a população, por determinação do governador, e nós chegamos a bairros
bairros importantes, populosos de Salvador, exemplo, no Nordeste de Amaralina, na Ribeira, né? Você pega o subúrbio ferroviário, etc, etc. Você chega a Cajazeiras e a gente gerando emprego, de ter oportunidade, porque são aulas gratuitas e de 8 a 10 modalidades de esporte. Está atendendo um público realmente de mais de 12 mil pessoas. Então a gente fica muito feliz de estar colocando à disposição da população de Salvador esse projeto. Também nós estamos levando para o interior, a gente chama as escolas de iniciação esportiva, trabalhar a base, o fomento, e conveniando com os municípios da Bahia, com essa mesma proposta de você criar uma semente de base. Por isso que é importante, falar sempre base, né? A gente vê os clubes de futebol investindo cada vez na base. A gente precisa também fazer isso no basquete, no vôlei, no handebol, para que a gente possa ter no futuro atletas de alto rendimento, de alto padrão, representando a Bahia e o Brasil. Então esse trabalho também tem sido feito, intensificado de 2007 para cá, e o resultado tem sido realmente maravilhoso. Os resultados, inclusive, estão acontecendo agora, né? E a gente fica muito feliz de fazer um trabalho social, né, de oportunidade, mas criando e plantando essa semente, que é a semente do amanhã. E a gente fica muito feliz porque agrega muitas coisas, né? Você fala de esporte, saúde, educação, mas oportunidade também. Bobo, a reclamação do povo soteropolitano, né, do povo de Salvador, é sobre a piscina olímpica. Novidades? Pois é, a piscina já está. Nós estamos terminando a primeira etapa dela. Fica no Bonocô, muito próximo, inclusive, da Fonte Nova. É um conjunto de piscinas moderno, por sinal, olímpica, padrão olímpico, para sediar grandes atividades, grandes eventos a nível de Brasil. E nós terminamos a primeira etapa, vamos começar agora a segunda. A segunda já é de edificação, provavelmente no início deste ano. É um cronograma que a SUCAB está tocando, mas que acredito que até o final de ano, tudo correndo bem, nós teremos já esse conjunto de piscina à disposição da população de Salvador. É bom colocar, dito que é piscina olímpica. No interior nós temos 6 piscinas semiolímpicas, que não existia nenhuma, e 2 em construção. Então nós teremos um conjunto de 10 piscinas à disposição da população gratuita, ou seja, de atividade para treinamento e também de alto padrão para o alto rendimento, para atletas terem à disposição equipamento de ponta. E isso para nós é muito importante, que é o legado que a gente está construindo e vai deixar, né, para que não só quem gosta e ama natação, mas também de esporte de quadra. Por exemplo, nós estamos construindo o ginásio de Cajazeiras e muito provavelmente em março para abril nós teremos um ginásio também padrão olímpico à disposição da população de Salvador em um bairro, né, populoso, importante, que é uma cidade dentro de Salvador, e que a gente está fazendo investimento justamente para que a gente tenha dê acesso à população também de Cajazeiras e aos atletas da Bahia, porque também nós precisamos de um grande ginásio aqui.